dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e quero hoje conversar com vocês com um quadro dos mais esperados, mais desejados da semana, que é corrigindo a sua refeição. Então, permita que eu escreva aqui o tema da nossa live e eu quero muito que você que não segue meu conteúdo ainda, comece a seguir. Você que está aqui presente, divulgue para outros grupos de WhatsApp, para outras redes sociais, esse excelente conteúdo gratuito. Você não paga nada para assistir, para ter acesso a essas informações de ouro e pode avançar muito mais positivamente no seu tratamento. Sempre ao lado dela, né? Quem me acompanha aqui, quem faz parte da comunidade já sabe. Olha, Val, bom dia. Val já é aluna nossa, está presente no nosso curso da alimentação focada para remissão. Seja muito bem-vinda, viu, Val? E hoje à noite eu vou fazer uma aula inaugural falando mais sobre o curso da alimentação focada na remissão para você que ainda não entrou. A Val já faz parte, né? A gente já está com ela como aluno e outros alunos também. E eu quero muito ter aqui a Maria Manuela também aqui presente, trazer para vocês essas informações especiais do curso. Você que ainda não conhece, não entende, que está com câncer, que foi diagnosticado, que tem algum familiar, essas informações podem te ajudar muito nesse momento extremamente delicado, esse momento confuso, né? Porque hoje nas redes sociais qualquer leigo fala sobre aviação ou de alimentação. Qualquer pessoa tem essa liberdade, mas poucos têm autoridade para trazer informações úteis para vocês nesse momento. Então, esse curso ele acaba sendo um divisor de águas no seu tratamento, tirando esse medo, essa confusão que muitas pessoas têm. Mas vamos fortalecer aqui o passo a passo do que eu trago para a minha comunidade da remissão, que é sempre o seguinte: você ter a sua água. Água é fundamental para a vida, para a saúde, esse é um dos primeiros pontos. Outro ponto que eu sempre trago para vocês vai consumir café, se você gosta, né? Eu gosto de café às vezes. Se você consome café, café sem açúcar. Eu vi muitas pessoas colocando aqui na caixinha, né, do Story, que colocam açúcar no café. Tem dois motivos que fazem você colocar açúcar no café. O primeiro deles, e o mais comum, é a sua alimentação é desequilibrada. Você consome muito carboidrato e não consegue ficar longe do açúcar. Esse é o primeiro ponto. Você não consegue ficar longe do açúcar, você é tarado por açúcar e não consegue viver longe dele, distante dele. O segundo ponto é que o seu café é muito ruim, né? O seu café é de péssima qualidade, é um café queimado, deve ter folha, deve ter galho, deve ter um monte de porcaria nele, o que faz você adoçá-lo para tirar esse sabor amargo dessas folhas e de outros ingredientes. Tem cafés que tem mais de 40 defeitos, então pode ser também que o seu café seja muito ruim. No curso e para os meus pacientes eu consigo direcionar e indicar as marcas de café, porque aí eu rastreio essa empresa, eu acompanho essa empresa para oferecer o melhor produto. Não consigo fazer isso para todo mundo, né? É algo exclusivo para os meus pacientes e alunos. E a Elaine colocou: bom dia, não estava conseguindo assistir a live ao vivo, semana passada foi de exames pré-operatórios, está tudo lindo, rumo à cirurgia, graças a Deus. Que bom, fico feliz, viu, Elaine, que você está aqui presente. A Roseli aqui presente, a Paty, querida Paty também aqui presente. E aí eu trouxe esses dois pontos, da água e do café. Aí a gente avança mais um pouquinho. Qual que é outro erro que normalmente as pessoas cometem quando a gente fala de refeição? É engolir a refeição. A pessoa parece que é um avestruz. Põe a comida no prato, em menos de 10 minutos ela comeu toda a refeição. E eu aproveito até para as pessoas que estão aqui presentes, em quantos minutos vocês terminam o almoço ou o jantar, de consumir o almoço ou o jantar? Coloquem aqui nos comentários
Em quantos minutos você demora? Que é outro exercício que eu faço com a minha comunidade para que você aprenda a mastigar devagar. Não estou falando devagar à toa, é exatamente para você ter um ritmo mais suave, mais lento, porque a gente tem um estômago que não é um liquidificador. Não é você joga o alimento lá dentro e ele está triturado. Isso não existe, né? Você precisa mastigar devagar para facilitar a sua digestão e o melhor aproveitamento dos alimentos. Então, coloque em quantos minutos vocês terminam o almoço ou o jantar. Vocês consomem, né? Porque às vezes se a gente fala terminar o almoço, a pessoa vai pensar no preparo, o tempo que ela demora para preparar o almoço ou o jantar. Coloquem aqui, por gentileza, em quantos minutos. Enquanto isso, eu vou tomando um pouquinho da minha água para dar exemplo. Acredito que as pessoas estejam com vergonha de colocar em quantos minutos, mas avanço mais um pouquinho. Então, o outro passo que eu quero muito destacar para vocês é a questão do formato do cocô. O cocô, ele precisa estar num formato saudável, precisa ter um marrom claro, não pode ter um cheiro muito forte, você não pode ter aquilo que a gente chama de urgência evacuatória. Sai daqui da mesa onde você está trabalhando, você está fazendo suas coisas e tem que correr para o banheiro. Essa urgência evacuatória, ou seja, essa vontade de fazer cocô rápido, porque senão faz nas calças, é um sinal de que algo não está legal. Você ter um momento ou outro, tá tudo bem. Agora, você ter toda vez, isso é um sinal de que tem algo errado com a sua alimentação, né? Ou com o seu intestino, ou outras situações que a gente precisa investigar. Então, desta forma, é importante a pessoa conseguir segurar o cocô, vai até o banheiro, mas também, na hora que ela senta no vaso, ela não pode ler a revista inteira da semana, o jornal inteiro da semana. Isso é outro problema. Se ele tem esse atraso evacuatório, também é um problema. Urgência é problema, ou seja, faz nas calças, e o atraso também é problema. A pessoa fica lá no vaso e não consegue fazer. Esses dois extremos são ruins. A pessoa está com vontade, senta ali no vaso, depois de alguns segundos ela já está fazendo cocô. Isso é positivo, isso é algo que eu estimulo para todos prestarem atenção. Você precisa tomar água, porque eu sempre brinco que cocô não sai em pó, então você precisa de água para que você possa fazer um cocô saudável. E o cocô saudável normalmente tem essa aparência marrom. Se tiver branco e amarelo é um sinal de algum problema que você está enfrentando, é importante relatar isso para o médico. E o formato dele normalmente precisa ser no formato salsicha, banana ou linguiça. Às vezes é mais fininho, mais grosso, mas isso é importante. A Elaine, eu era um avestruz, kkk, mas aprendendo com você agora 25 minutos. Será que tá bom? Tá excelente, Elaine. Contanto que não seja como uma seguidora, eu não sei quem que foi, que ela falou o seguinte, ela demorava 30 minutos para consumir o almoço. Aí ela punha uma garfada na boca, mastigava rápido e conversava com a família. Aí demora 30 minutos, demora 1 hora, demora 2 horas. É os 25 minutos em silêncio comendo. Não estou falando para vocês ficarem em silêncio, mas quando eu falo em ficar mais do que 10 minutos, mais pelo menos 15, 20 ali para fazer o seu almoço ou jantar, não é uma pessoa que vai contar esses 15, 20 minutos no qual ela está conversando também. É os 15 minutos consumindo a refeição, 20 minutos consumindo a refeição, tá bom? A Val, sempre fui muito mole para comer, a última a terminar. Parabéns, Val, isso é um privilégio, isso não é ruim. O meu esposo é mais rápido do que isso, acho que acredito que menos de 10, então é muito pouco tempo, viu? A diário colocou aqui, é muito pouco tempo que está consumindo, e se alguém é mais rápido que você, isso não é lucro, né? Isso é o azar da pessoa, isso é muito ruim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Várias pessoas chegando. Bom dia a todos. Raimundo aqui presente. Deixa eu ver. Então, era isso. Qual que é o ponto? Obrigado pela demonstração do tempo que vocês consomem, porque eu estou aqui por vocês. Se você não fala aquilo que está doendo, não tem como eu te ajudar. Então, as pessoas que colocam um tempo, eu consigo dar uma direção, eu consigo trazer um caminho. Então, qual que é a ideia que eu tenho trazido para as pessoas que me acompanham para a remissão?
além da remissão, né, quando não tem exame de sangue com câncer ou imagem, é você buscar uma vida saudável. A Adriana que é da Diário. Bom dia, Adriana. Então, qual que é o caminho da saúde? Isso é para todo mundo, não é só para o paciente com câncer. Porque eu preciso pensar na sua saúde. Você tem 10 trilhões com T de tapioca de células saudáveis, mais de 10 trilhões de células saudáveis, e você não cuida nem do que é saudável, como é que alguém vai matar o câncer, vai tratar o câncer? Não vai, não tem como, né? Então aqui ajuda tanto na prevenção do câncer e tratamento do câncer, essas informações que eu trago. Então a água é um dos pontos, não o primeiro. Não colocar açúcar no chá, no café. Quer comer açúcar? Consome no seu bolo, consome no seu doce, mas você pode se livrar desse hábito do açúcar nos cafés. E a Adriana trouxe uma questão que eu vou abordar aqui na hora que eu trouxe as refeições, né? Qual é o formato do cocô saudável? É o formato de salsicha, linguiça ou banana com a superfície lisinha, não pode estar cheia de ruguinha, parece que tem cheio de carocinho. Isso é um formato ruim, isso não é um formato saudável, tá bom? Então, sempre fica atento a isso, presta atenção no cocô e esse é um dos caminhos. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui uma refeição. Então, a refeição a pessoa consome provavelmente almoço ou jantar, arroz, feijão, verdura, legumes e carne. Sempre lembrando que arroz e feijão é um prato muito típico no Brasil. Eu coloco ele como importante, como necessário, porque a gente precisa valorizar a questão social, a questão cultural. Eu acho extraordinária a combinação arroz e feijão, mas tem pessoas que não gostam de arroz. Tem outras pessoas que não gostam de feijão. Eu vou obrigá-las a comer? Não, isso aqui é uma construção de uma refeição saudável, mas não necessariamente uma obrigação para que você siga. Então, se você gosta de arroz e de feijão, eu valorizo, eu julgo que você possa cada vez mais dar esse passo, valorizando esse alimento, pensando, mas arroz e feijão engorda. Não engorda. O que engorda é porcaria de excesso de carboidrato, bolacha de sal, bolacha, biscoito de polvilho, essas massas e pães que as pessoas comem em exagero, e não o coitado do arroz e feijão, que a população vem até reduzindo o consumo ao longo dos anos. Aí verdura, eu vou entender que são as folhosas, legumes e carne. Se eu falo de legumes, é importante não confundir raiz e tubérculo com legume. Às vezes a pessoa fala, eu como arroz, eu como feijão, ou eu como caldo de feijão, como a Tati está falando, não é tão rico em ferro, mas é uma possibilidade. Eu como arroz integral, eu como alface, eu como carne de boi e como batata. Não, então você não come legume, você come um tubérculo e raiz. Mandioca, cará, inhame são tubérculos e raízes e não tem nada a ver com legume. Legume seria cenoura, seria abóbora, abobrinha, pepino, tomate. Esses caras sim seriam legumes e são bem-vindos na refeição. Aqui eu vou responder, pode ser caldo de feijão, o Costa, e o trigo, embutidos e comida pronta do supermercado. É a porcaria, né, Costa? É o que mais tem aí. O trigo não é porcaria, tá? A pessoa pode comer um pãozinho francês, pode comer um bolo de vez em quando, tá tudo bem. Agora, embutido é porcaria. Comidas prontas de supermercado, é necessário avaliar a qualidade disso, porque eu tenho comida pronta da Sadia, da Nestlé, que é um lixo, é a pior coisa que tem. Existe aquela comida pronta que é feita pelo próprio supermercado. Então, eu preciso avaliar qual comida pronta é essa. Se for essa industrializada que você põe no micro-ondas e descongela, é da pior qualidade possível. Se for feita pelo supermercado, pode ser que tenha uma qualidade um pouco melhor. Eu não sou o nutricionista que faço avaliação lá, mas pode ser que tenhamos boas coisas ali. E aí eu vou avançar mais um pouquinho. Deixa eu puxar aqui. Salada verde, arroz, feijão, abóbora e pernil de porco, emoji
de uma carinha com a linguinha de fora, né? Eu gosto muito de porco, eu gosto muito de pernil, é bem-vindo, pode ser consumido, exceto se você tiver alergia, exceto se a sua religião não permite. Fora isso, não vejo problema para o consumo desses alimentos. E o arroz integral. A maioria das pessoas não gosta de arroz integral, a gente tem que ter consciência disso. Você não é obrigado a comer arroz integral. Se você gosta, você consome. Doutor, o senhor teve câncer de pâncreas? Sim, com 14 anos de idade. Estamos no pré-diagnóstico entre linfoma ou pâncreas e é tão assustador pensar. Prognóstico não, assustador é se você não estivesse enxergando o que você vai enfrentar. Isso é extremamente assustador, extremamente prejudicial, tá bom? Pior inimigo é aquele que a gente não enxerga qual é e você deita ao lado dele, vive ao lado dele. Esse é o pior inimigo. Na hora que você descobre que é inimigo, você joga ele para fora. O Costa colocando que é industrializada é a pior qualidade, é corante, conservante, flavorizante, um monte de prejudicial à saúde, gordura de péssima qualidade e assim por diante. Não recomendo isso. Também não estou aqui para ficar proibindo a pessoa que nunca vai comer, mas não faço estímulo para que você consuma. Val, peixe grelhado no grill perde as propriedades? Não, Val, pode consumir, sem problema, viu? Até se você quiser me chamar aqui, Val, para a gente fazer um bate-papo de live para responder outras perguntas suas, vamos fazer? Eu estou à disposição, viu? Você coloca assim, eu já te chamo aqui, a Val entrou já no curso da alimentação focada na remissão, então a gente aproveita e tira outras dúvidas diretas suas aqui nesse momento, se você quiser, é claro, né? Então vamos lá. Risoto de coco com camarão e manga. Eu adoro risoto, eu adoro camarão. Eu, infelizmente, tenho uma certa alergia. Tem vezes que eu como camarão, tenho alergia, tem vezes que não come, né? Não poderia ter alergia a mostarda, ketchup, essas lasanhas prontas, que são essas porcarias que eu não consumo, né? Pelo menos não tenho o hábito de consumir. Aí poderia ficar a vida inteira sem consumir essas porcarias. Fui ter alergia ao camarão, vê se pode. Às vezes eu tenho, às vezes não, mas acho bacana, é um prato típico, é um prato regional, se você quiser consumir, não vejo problema, tá? Então deixa eu puxar outra refeição. A Adriana perguntando de um alimento aqui, eu acho que uma das perguntas tem ele, eu vou colocar ela agora, quer ver? Deixa eu... Aqui, olha que bacana, a sua pergunta, Adriana, tem a ver com uma refeição que colocaram. Então, olha que interessante. A pessoa consome fígado, não sei se é boi ou galinha ou porco, mas tudo bem, feijão preto, legumes, e aí ela descreve os legumes, né? Porque às vezes a pessoa acha que está comendo legume, mas está comendo tubérculo e raiz, que é batata, cará, inhame. Ela come realmente legume, beterraba, brócolis e cenoura. Que bacana, né? O fígado é ótimo, tem ferro, tem proteína, tem vitamina B9, B12, é excelente para a saúde, pode consumir e é muito bem-vindo. Mas eu ouvi falar que o fígado do boi, ele metaboliza vacina. O fígado metaboliza tudo, mas o importante é como ele fica depois dessa metabolização. Ele está saudável. Tanto que tem um carimbo dos nobres médicos veterinários do sistema de inspeção federal, do governo federal. A nossa carne só consegue ser exportada graças ao excelente trabalho desses grandes funcionários. Então, fica longe dessa situação de medo do fígado, né? Se não gosta, tudo bem, mas não de ficar taxando ele como ruim, porque o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes mostra que não é ruim, né? Isso já é conhecido. Doutor, ontem vi uma publicação de dizendo que fígado de boi não pode consumir pacientes oncológicos. É o que mais tem na internet, é aterrorizar vocês, né? Por que ele quer aterrorizar? Porque ele quer o seu like, ele quer que você dê like para ele, e esse conteúdo deve ter viralizado, ele ganha dinheiro dessa forma. Ele não tem o propósito de remissão, ele não teve câncer de pâncreas, ele não teve metástase no fígado, ele não dialoga com os melhores oncologistas do Brasil e com os melhores profissionais. Ele quer aparecer e ele está conseguindo, né? Ele conseguiu gravar um espaço na sua memória por isso. Você não tem culpa de ter gravado esse espaço, mas é porque aquilo que assusta e aterroriza, a gente guarda um espaço na nossa mente, né? Esse é o caminho deles, eles querem fazer isso, né? Que bom que você está aqui.
A Consuelo, existe algum alimento que pode piorar a rinite alérgica? Qual alimento ajudaria a piorar, Consuelo? A gente tem que avaliar o seu caso, né? Cada pessoa pode ter uma situação de uma rinite alérgica por diferentes fatores, desde a poeira, desde a presença de insetos, desde o contato de gato, de cachorro e alimentos. Tem que avaliar você. É impossível falar, não, você vai comer esse alimento e toda pessoa que tem rinite alérgica vai ter. Não, não existe isso, tá bom? Então vamos puxar mais outra refeição aqui. Muito importante, vamos lá. Esse aqui eu gosto de falar, esse é bacana, né? Primeiro, porque o nome certo é extrato de soja. A indústria quis que vocês acreditassem que é leite de soja porque ele quer substituir o leite. Não substitui. Não tem a quantidade adequada de cálcio, não tem vitamina B12 como tem no leite. Então, primeiro ponto, ele não substitui o leite de vaca. Ele tem outras substâncias. Se a gente fala de leite de soja, a gente não pode esquecer que a soja ela tem 36 agrotóxicos, 3 já associados ao câncer. Carbofuran, 2,4-D-fenóxiacético e glifosato. Então, eu não sugiro ninguém consumir soja, mesmo com câncer ou sem câncer. Ah, mas tem isoflavona, que é bom para mulher que teve menopausa. A gente tem outros caminhos para tratar a menopausa e a gente tem que lembrar que mulheres que consomem isoflavona podem aumentar hemorragia do endométrio. Então a pessoa sangra mais. Imagina você fazendo o tratamento do câncer e tendo hemorragia uterina, ou você tomando tamoxifeno, que normalmente aumenta o tamanho do endométrio, é um dos efeitos colaterais, você consome uma substância que piora isso mais ainda. Não faço de forma alguma indicação, né? E por que as pessoas entraram na modinha do extrato de soja, do extrato de amêndoa e assim por diante? Nada contra a amêndoa para você comer, nada contra a castanha de caju para você comer, porque criaram uma falsa ideia de que o leite inflama 7 bilhões de pessoas no mundo. Criaram essa ideia. E aí, quando cria essa ideia, surge a indústria para oferecer um substituto. Sempre pensa assim, ó, se alguém está pichando isso, é porque tem alguém da indústria do outro lado querendo te vender alguma coisa, e conseguiram. Hoje você entra em qualquer supermercado e encontra extrato de soja, extrato de caju, de amêndoa e assim por diante. Eles criaram que 7 bilhões de pessoas são inflamadas com leite. Não é verdade. Quer ver exemplo? A inflamação, a gente já começa a ver. Pode ser que você, quando toma leite, tem mais diarreia. Pode ser que quando você toma leite, tem extensão abdominal. Pode ser que você comece a coçar a pele. Isso são sinais de um sintoma inflamatório, de um sintoma alérgico, que precisa ser tratado, que é o famoso APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, se você tem alergia, você é inflamado com esse alimento. Mas isso representa menos de 10% da população mundial. Se a gente fosse mais específico, poderíamos falar menos de 5% da população. Então, eu preciso entender que este alimento, ele inflama algumas pessoas, não todo mundo. O Costa perguntando, e a ervilha? Depende da ervilha, Costa. Qual que você está falando? Comenta comigo. De que forma você vai ter acesso a essa ervilha? Aí eu explico para você, com todo prazer. Então, tira da mente de que precisa de leite de soja, porque não precisa. Tira da mente de que leite é inflamatório para 100% das pessoas, porque isso não é verdade. Mas é verdadeiro que algumas pessoas têm intolerância à lactose, que é diferente de alergia, e algumas pessoas têm alergia ao leite de vaca. Para essas pessoas é ruim esse alimento. A gente precisa restringir, a gente precisa limitar. Mas eu não posso ficar demonizando, porque é assim que eles chamam a atenção de vocês, né? Esse é o caminho. A Maria Manuela, doutor, posso substituir o leite pelo iogurte? Pode, pelo iogurte, pela coalhada, pelo queijo. Tem gente que não gosta de leite, né? Eu, Alexander, prefiro queijo. Eu, Alexander, prefiro iogurte. Eu, Alexander, prefiro coalhada. Mas eu não posso obrigar as pessoas e falar, não, você só vai comer leite, iogurte, coalhada e você não pode tomar leite. Não, é errado isso, né? Isso é uma forma de engavetar vocês.
Não permita que isso aconteça. Aval, fui diagnosticada com alergia a leite pouco antes do diagnóstico do câncer. Hoje, depois de parar de consumir açúcar, percebi que o leite não faz mal. Passo mal se consumir açúcar em excesso. Tem enjoo. Olha que interessante, olha que bacana. A Val, ela fez um exame de sangue, acredito eu, e viu que deu alergia. E olha que interessante que eu vou falar para vocês. Exame não determina diagnóstico. Às vezes eu tenho pacientes que fazem um exame de alergia e dá alergia, só que ele não tem alergia a leite. Quem determina o diagnóstico é a sintomatologia, é aquilo que você tem de sintoma. Eu tenho pessoas que não têm diagnóstico de alergia a leite, mas quando tomam apresentam todos os quadros. Quem está certo? A pessoa. Eu vou ficar dando atenção para um papel? Papel falha, papel erra. Então eu nunca dou mais valor para um papel do que eu dou para aquilo que você está me trazendo e sentindo. A Val é exemplo disso. Ela recebeu o diagnóstico da alergia do leite de vaca antes do câncer, depois ela foi ver que não tinha problema nenhum com leite de vaca. O problema eram os excessos que ela fazia com açúcar. Tá? Então que legal, Val, você trazer essa experiência aqui para a gente, para mostrar que papel ele é tão submisso que até aceita ser papel higiênico. Então não preciso falar nada, né? Quando alguém me traz assim, mas meu exame deu tal coisa. O exame é o menos importante, o mais importante é você. Adriana, na dúvida, fazer leite com semente de melão. Não é para fazer leite com semente de melão, não precisa. É desnecessário isso. Primeiro porque não é leite, segundo porque não vai ter a quantidade adequada de cálcio e nem vai ter vitamina B12. Fica longe desses extratos vegetais, Adriana. Você não precisa disso, né? Não precisa. Na dúvida, consulte o seu nutricionista. Não inventa coisa com alimento que não tem relação. A Paty, Ale, bom dia. Uma dúvida. O picles, legumes em conserva, cebolinhas pequenas, de forma geral, eles não são embutidos. Esse é o primeiro ponto. Picles não é embutido. Embutido é salsicha, presunto, presuntado e assim por diante. Esses são os famosos frios embutidos que estão na vida. Esse aqui, dependendo da composição da conserva, pode até ser consumido. Não faço essa proibição. Adriana, que testemunho importante, gratidão pela partilha. A Tati, quem tem dificuldade com legumes, verduras e frutas, como é que substitui? Conversa com o seu nutricionista. Ele vai fazer todo esse equilíbrio e essa adequação, porque não consumir legume, verdura e fruta tem algum problema embaixo aí que a gente não está enxergando. O que será que está acontecendo para a pessoa não consumir nenhum desses alimentos? Algo grave, né? Doutor, que alimentos substituem os laticínios? O foco principal, eu sempre falo, dos peixes. Quando você come a sardinha com a espinha dela, ela é riquíssima em cálcio. Salmão tem cálcio. Eu sempre foco no peixe, que é outro alimento importante para a saúde e para o consumo da população geral. Tá bom? Então, não consumir o leite, tem a sardinha. Por sinal, a sardinha enlatada é de boa qualidade. Adriana, eu estava na onda... Eu estava na onda de semente de melão, você e o mundo inteiro, porque tem algum infeliz que fica divulgando que isso é necessário. Não é necessário semente de melão, nem extrato de soja, nem extrato de aveia. Não é necessário. A pessoa às vezes pode consumir porque ela ama isso, aí é outra história, tá bom? Então, qual leite indicado? Se você gostar de leite, se você se sente bem com leite, você pode escolher leite que vence em menos de 15 dias, que é a recomendação que eu sempre faço, né? Esse ponto é essencial, eu sempre faço essa recomendação. Desculpa, Tati, a Tati está falando aqui que ela não come verduras e legumes e frutas substitui, elas ajudam bastante nessa substituição, né? Ajudam bastante, aí a gente precisa ver outros indicadores como o seu trânsito intestinal, como é que está a sua pele, existem vários sinais que o nutricionista olha para entender se você não comendo verdura e legume, a fruta está substituindo. E tomando cuidado com a quantidade de açúcar, porque fruta tem bastante açúcar. Se você tem pré-diabetes, isso pode interferir, inclusive, na sua imunidade. Não é proibido, mas é necessário, para alguém que não come verdura e legume, a gente entender a quantidade certa que você vai comer. O Costa, tem que usar leite e seus derivados nos alimentos? Eu não gosto da palavra tem, Costa. Eu não gosto, né? Você tem que consumir alimentos que tenham cálcio. Isso você tem, porque senão você não vai manter a sua saúde óssea.
Isso você tem. Você tem que consumir proteína, você tem que consumir vitaminas e minerais, e aí tem várias que a gente poderia falar, mais de 40. Mas eu trabalho muito com a questão da educação. Primeiro, se a pessoa gosta de leite, iogurte, queijo coalhada. Segundo, se ela passa mal. Se ela não passa mal, eu sim faço a sugestão para ela consumir. Cogumelo não é indicado para paciente com câncer porque pode interferir na imunidade. É um dos alimentos proibidos. Cogumelo e queijo com cogumelo. Queijo gorgonzola, brie, camembert e assim por diante. A Elaine, verdade que tem alguns peixes que não pode? Sim, o peixe estragado. Se o peixe estiver estragado, ele não pode. Os outros todos você pode, viu? Tire esse medo de peixe. Bobagem. Ovos pode comer, peixe pode comer, independente de fazer cirurgia ou não. Só não vai comer se você tem alergia ou se ele está estragado. Fiz a químio, plaquetas tão baixas. É chato, né? Porque assim, a alimentação é o grande transformador disso, Kátia. Quando a alimentação como um todo está desequilibrada, essa queda é maior e você, para recuperar, demora mais. Então, o que acontece? A pessoa deixa de fazer químio e o câncer está ali nadando de braçada. É por isso que eu falo. Aqui nas redes sociais eu consigo trazer um olhar mais saudável para vocês, daquilo que pode e daquilo que não pode. Agora, a qualidade da sua refeição e a quantidade, para mudar esses valores dos exames de sangue, é só na consulta, é só no curso que a gente consegue fazer. Fora isso, a gente não tem esse poder, não consegue fazer essa transformação. A Lúcia, a live está sensacional. Obrigado, querido. Toda segunda tem. Que legal. A Ivy está aqui. Seja bem-vinda, querida. Que legal. Então, qual que é o ponto especial? Vamos trazer outra refeição para vocês, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Tapioca com ovo no café da manhã. Pode? Às vezes cuscuz com ovo, queijo coalhada? Pode tapioca, pode o pão. Não faço essa proibição para os meus pacientes, não. Café pode, cuscuz pode. Não proíbo, não, de forma alguma. Faz parte de um hábito cultural, tapioca para algumas regiões, o cuscuz também, tá bom? Mas senti falta de fruta aqui no café da manhã, não vi nenhuma fruta. Então deixa eu puxar outra refeição. Olha aqui, ó, pão francês com queijo fresco, leite com café e açúcar no café da manhã, é aquilo que eu sempre tenho falado. Ou a pessoa come um café ruim, ou ela já está viciada em açúcar, né? Então eu preciso exterminar esse açúcar. Não precisa do açúcar no café, nem no chá, nem no suco, né? Não precisa. Vocês fazem isso porque a alimentação toda está desequilibrada, ou o seu café ele está muito amargo, está muito ruim. Por isso que isso acontece. Tá bom? Então, deixa eu puxar outra refeição aqui que me colocaram. Essa aqui é bem grandona, ó. Típico de quem tem alimentação desequilibrada. Palmito, tomate in natura, de salada, torta, de liquidificador, bolo sem farinha de trigo nas tardes. Não é porque não colocou farinha que não tem carboidrato. Aí vai colocar outras farinhas, farinha de arroz, farinha de aveia, para entupir de carboidrato e a alimentação está desequilibrada da mesma forma. Quando eu começo a ver a pessoa come muita torta, muita massa, muita farinha, você já percebe que ele não come aquilo que é essencial, que é a proteína e gordura. Ele come em pequena quantidade e às vezes proteínas de má qualidade e gorduras de má qualidade. Por exemplo, uma gordura de má qualidade são essas presentes em salgadinhos, são essas gorduras presentes na margarina, são de péssima qualidade. Então, deixa eu puxar outra refeição. Antes deixa eu responder aqui, ó. A Raimunda, doutor, bom dia. Bom dia, Raimunda. Eu vi uma postagem que fígado de boi e galinha não pode, porque assim como o nosso fígado filtra alimentos, os alimentos também fazem isso. Olha que interessante, né? Primeiro, é errada essa postagem. Fígado não filtra, quem filtra é rim, né? Ela já começa errada a postagem. Segundo, a função do fígado é metabolizar metais pesados, medicamentos e outras substâncias. Isso é função do fígado. O que a ciência mostra sobre o consumo de fígado? Um dos melhores alimentos para o paciente com câncer e sem a presença de metal pesado, sem a presença de hormônio e sem a presença de vacina, sem a presença de antiparasitários e outras substâncias. Ponto, é isso que a gente precisa olhar e seguir. Graças ao consumo do fígado, muitos pacientes estão fazendo a quimioterapia e estão matando câncer. Graças ao medo do fígado, muitos pacientes estão ficando anêmicos e o câncer está avançando.
Então, são postagens de péssima qualidade, né? Essa é a intenção. Como é que viraliza um conteúdo? Como é que uma pessoa consegue ter milhões de seguidores? Mentindo. É assim que o político é eleito, é assim que os leigos crescem na internet. Ele mente, aí ele aparece, divulga, fica gigante. Arcleia, farinha de mandioca com ovo, uva, melão, banana, bastante carboidrato aqui, exceto o ovo, né? Mas eu estou vendo bastante carboidrato, que é comum nas pessoas que não fazem acompanhamento com nutricionista. Ele é entupido de carboidrato, ele não consegue equilibrar sozinho, né? Porque é difícil fazer esse equilíbrio sozinho. Doutor, não gosto de leite direto da vaca. Qual o melhor leite, de lata ou de caixa? Boa pergunta. Tem pessoas que não gostam do leite fluido, né? O nome que a gente normalmente ouve é o líquido. O mais interessante depois desse leite seria o consumo do leite em pó, tá bom? Ovos e peito de frango tem quantidade máxima permitida? Tem, assim como água tem quantidade máxima permitida, assim como frutas tem quantidade máxima, que é estabelecido na hora que o nutricionista avalia você. É igual, Tati, tomando liberdade aqui, né? De uma pessoa que faz tratamento do câncer e ele precisa de quimioterapia. Tem dose da quimioterapia? Tem. Ah, mas os dois têm câncer de mama hormonal, mas tem dose. Tem uma dose específica para cada paciente. A mesma coisa é a alimentação. Existe uma dose específica, mínima e máxima para cada paciente, que é avaliado no curso que eu tenho, que eu consigo avaliar isso para o paciente e nos meus pacientes. E ela falou, quem está em quimio vermelha poderia não estar fazendo quimio, tem dose máxima e mínima de todos os nutrientes, Tati. Morango e néspera, pode comer? Pode, né? Maria Manuela, pode. Maria Catarina, estou tão acostumada com café sem açúcar que fui tomar com açúcar, achei estranho. Parabéns, porque você já está fazendo parte da comunidade da remissão. Quem está aqui na comunidade da remissão não fica abraçando açúcar e fica aceitando que pode um pouquinho de açúcar. Tem que arrancar de vez e ponto final. Ou aprende a consumir açúcar, aprende a consumir o café bom ou não põe. A Elaine, castanha do Pará, 2 por dia, sempre comi mesmo antes do diagnóstico. Pode consumir castanha, não é proibido. A Val, verdade, doutor, antes de encontrar, tinha pavor de comer carne. Claro que você tinha, Val, é assim que o leigo chama a sua atenção, né? Tem uma pessoa que é leiga, como é que ele chama a atenção? Fazendo terrorismo, fazendo arruaça. Ele não é formado em nutrição. A maioria das pessoas que está na internet não é formada em nutrição, a gente tem acho que 200 mil nutricionistas, já não é a maioria, né? Já vamos começar pensando assim, é como fosse a cada 1000 brasileiros tem um nutricionista, já não é a maioria, é bem pequena a população. Segundo, dos nutricionistas, a maioria não é focada para a parte clínica, tem nutricionista que trabalha com poder público, né? Merenda escolar, trabalha diretamente com programas sociais, que seria a parte de saúde pública, né? Que é uma parte, uma porcentagem. Vamos até colocar como fosse 30%. Não é menor. Aí depois tem 30% que trabalha com a indústria de alimentos, restaurantes, consultorias, assim por diante. A gente tem mais 30%, né? Vamos supor. E depois tem mais 30% dos nutricionistas que trabalham com a parte clínica, que é essa que eu faço, eu especificamente com câncer, mas tem outros que cuidam de diabetes, outros de obesidade, outros de doença renal e assim por diante. Então, dos 200 mil, vamos colocar que tenhamos aí 50 mil que trabalham na parte clínica. Desses 50 mil, a maioria não tem experiência com câncer. Ele tem conhecimento, bagagem para dar os primeiros passos, mas ele não tem experiência com câncer. Ele mal atendeu 50 pacientes em todo o tempo da vida dele, quanto mais atender 50 pacientes no mês. Ele não faz isso, né? Então já começa por aí. Ele não tem experiência, não tem bagagem. Aí a gente tem que olhar o outro lado também. Tem profissionais médicos, vários. Um cuida do estômago, outro cuida dos ossos, outro cuida da parte neurológica. Poucos fizeram oncologia. Acredito eu que também tenhamos menos de 200 mil oncologistas no Brasil. Depois eu posso até verificar essa informação. Quantos oncologistas nós temos no Brasil? Então são poucos que têm autoridade para conversar com vocês sobre o câncer, percebem? E que bom que você tirou esse terror da carne e do leite, né? Isso é muito importante. Esse terror
ele só diminui sua imunidade. A pessoa que está apavorada fica mal, fica ruim, a imunidade dela pode interferir. Carboidrato na farinha de mandioca tem, chamado amido. A farinha de mandioca, a farinha de trigo, a farinha de aveia, todas essas farinhas têm carboidrato. E as pessoas se empanturram de farinha e se panturram, Cleia, de carboidrato, e por isso estão ficando cada vez pior. Um pão francês, 2 ovos, café sem açúcar e mamão, né? Não sei se essa quantidade é boa para você, que eu não conheço o seu histórico, mas pode ter o pão francês, pode ter o ovo, pode ter o café com açúcar e o mamão. A Maria Clemente, eu aprendi a comer sardinha, adoro. Olha que legal, né? Que bom que você adora, né? Não é obrigado a gostar de sardinha, mas fico feliz por ter gostado. Achava que enlatado não era bom. A gente sempre tem que fazer, Maria, lembrar assim, existe o enlatado bom e o enlatado ruim. Existe o carboidrato bom e o carboidrato ruim. Existe a gordura boa e a gordura ruim. Existe proteínas boas e proteínas ruins. Existe anti-inflamatório bom e anti-inflamatório ruim. Anti-inflamatório bom, sardinha, salmão. Anti-inflamatório ruim, açafrão. Ah, mas ele é anti-inflamatório, mas é o ruim. A gente tem que separar o bom do ruim. O anti-inflamatório, o açafrão, pode interferir na sua químio. A Ana Lu, você teve tumor neuroendócrino? Ela colocou a sigla, né? TNE. Sim, tive. Insulinoma neuroendocrinológico, a Tati. Então, leite em pó é melhor que em caixa? Sem dúvida alguma. Nada de braçada. Leite de caixa, na minha opinião, não devia nem se chamar de leite. É só porque o Ministério da Agricultura aprovou que essa porcaria se chama leite. Tem sorbato de potássio, outros têm citrato. Eu não consigo fazer leite de caixinha virar queijo. Já não é bom nem para fazer queijo, quanto mais dá para você comer. Não gosto de leite puro, estou fazendo vitaminas de mamão, abacate, vou variando. Sou apaixonada pela nutrição. Que legal, ela é fundamental para a gente, né, Lúcia? Senão a gente destrói a nossa vida. As pessoas não estão morrendo de câncer. Elas estão morrendo do quê? Das escolhas alimentares que elas estão fazendo. Direto tô vendo isso daí. Direto tomando chazinho, direto tomando alimentinho milagroso, direto. Essa bobajaiada toda correndo solta aí no mercado. As pessoas hoje já tem cura para matar o câncer, mas a pessoa não. Ela vai lá querer pegar o leigo para destruir a vida dela. Né? No momento mais difícil da vida, ela está ali na corda bamba, na beira do precipício, ela vê um leigo e segura na mão dele. Aí ele pega e empurra ela no precipício de uma vez. É isso que está acontecendo. Né? Então, você tem que lembrar, você está na beira ali do precipício. Você vai segurar na mão de um leigo, de um cara que não tem competência, que não é formado em nutrição, não é oncologista. Só de você olhar para esses dois lados, oncologista e nutricionista, você já elimina a maioria das porcarias que você está vendo na internet. A maioria, sem desmerecer as pessoas que estão falando sobre câncer na internet. Não é a intenção. Mas não é autoridade no assunto, né? Só de pensar nisso, o post que essa pessoa está colocando. Esse cara é nutricionista, oncologista? Não, então eu não vou nem ler. Eu não vou gastar a minha vida, o meu tempo. Adriana, doutor, então a sardinha em lata é boa em óleo ou em água? Você escolhe. Eu, Alexander, prefiro em óleo, acho que fica mais saborosa. Jogo fora o óleo e consumo ela. Ah, mas não precisa cozinhar essa sardinha? Não, porque essa sardinha, ela já está cozida, ela já vem cozida, por isso que ela dura bastante na lata. Tem alimentação direcionada para quem teve TNE? Por isso perguntei, obrigada. Tem para todos os cânceres, Ana Lu. Todo câncer, na verdade, se eu tiver... Como eu tenho várias mulheres com câncer de mama hormonal, a alimentação das duas já é diferente, porque ela é personalizada para cada paciente. Já começa por aí. Não é só direcionada para o câncer, é direcionada para a pessoa que tem aquele câncer também, tá bom? E obrigado pela pergunta, fico feliz aqui pela sua participação. Né? Então, percebem o quanto é importante e rico a gente começar a pensar de forma saudável, que é isso que eu tento fazer aqui. Eu quero tirar esse pensamento de farmácia que vocês foram condicionados a pensar. O que é pensamento de farmácia, Alexander? Eu estou com dor de cabeça, tomo um remédio de dor de cabeça. Eu estou com dor no braço, tomo um remédio para dor no braço. Eu estou com inflamação, tomo um remédio para inflamação. Não, eu quero diferente. Eu quero pensar como é que eu vou cuidar da sua alimentação para que você não tenha dor de cabeça. Né? Um exemplo tonto. Pessoas que não se hidratam bem têm mais dor de cabeça.
a pessoa está inflamada. Como é que eu vou cuidar para que você não fique inflamado? Eu vou dar alimentos anti-inflamatórios, que é a alimentação que eu ofereço. Ela é anti-inflamatória, ela combate a anemia, combate a questão da imunidade baixa, combate a questão da queda de plaquetas. Essa alimentação especial que eu proponho é uma alimentação que evita enjoo. Toda alimentação que eu proponho para o paciente com câncer já tem todo esse combinado. Esse é o ponto especial. Já prevenir antes da doença aparecer, antes do problema se mostrar. Algumas pessoas falando do fígado de boi, pode comer. Mal passado não indico, porque carne crua para paciente com câncer pode trazer intoxicação alimentar. Doutor, ela citou a marca de café. É um café ruim, né? Mas você pode tomar. Não é proibida essa marca de café que você colocou, tá bom? A maioria dos cafés, esses cafés de supermercado são ruins, já começa por aí. Eu consigo direcionar para o meu paciente, rastreando a fazenda que produz o café, se ele é bom ou não. Aqui na rede social eu não faço. Na verdade, isso é um brinde que eu trago para cada paciente. Val, café da manhã hoje, 2 ovos mexidos, uma xícara, café sem açúcar, 2 colheres, sobremesa, leite em pó, uma banana com canela. Bacana, Val, mas assim, lá no curso entra que tem todo o passo a passo, muito mais profundo do que tem aqui nas redes sociais. Aqui eu trago um olhar geral, lá você já tem a chave de diamante para virar isso. Você já está no curso, você consegue ver, depois você me fala, viu? Obrigado, estou buscando melhorar. Todo dia, né, Ana Lu? Todo dia a gente é capaz de melhorar. Parabéns aí pela busca. E aí eu quero, nesses minutinhos finais da live, trazer esses passos. Se você quiser dividir live comigo aqui agora, coloca eu quero, e aí você faz uma pergunta para mim sobre câncer e eu vou tentar ajudar você. Se você tiver vergonha, tira ela, porque ela pode atrapalhar você de ter um resultado mais extraordinário no seu tratamento, tá bom? Então lembra disso, coloca eu quero aqui nos comentários que eu vou conseguir abrir mais essa porta para você, tirando uma dúvida que talvez nos comentários você não consiga me explicar. Não tenha vergonha, vergonha pode atrapalhar você de chegar na remissão. Val, obrigado, doutor, por essa live maravilhosa. Tenho de sair, tenho médico agora. Manda notícias, viu, Val? Seja muito bem-vinda ao curso. Então, fortalecendo, enquanto ninguém coloca eu quero, aproveito para divulgar. Hoje à noite vai ter uma aula inaugural sobre o curso Alimentação com Foco na Remissão. Você vai entrar dentro da aula e eu vou te mostrar os tópicos do que a gente vai ter em cada aula, do que vai ser feito lá. Os alunos já estão lá dentro, já estão fazendo curso, já estão aprendendo. Isso é muito importante, é muito essencial para você que enfrenta a doença mais séria que a medicina já conheceu, a doença mais difícil que a medicina já conheceu e que nenhum dos 900 prêmios Nobel conseguiu encontrar um remédio sozinho que mata todos os cânceres. Mas você, sem dúvida, já ouviu algum leigo falando que a medicina não quer a cura do câncer e esse leigo tem a solução. É mais um leigo querendo o seu ibope, a sua atenção, porque ele mal sabe o que é complexo de Golgi, mal sabe ele o que é mimetismo celular, mal sabe ele o que é câncer avançado, metastático, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é UTI, ele não sabe o que é mitocôndria. Se você fizer perguntas simples para o leigo, ele não sabe responder, né? Porque ele é estúpido, ele não estudou isso, sem desmerecer ele, mas ele é estúpido, ele não entende disso. Ele vai te tratar com a farmacinha do quintal dele, com as ervinhas que ele achou no quintal. Então ele é leigo e faz você de cobaia. Por que ele faz você de cobaia? Porque ele quer o seu like, ele quer a sua atenção, ele não quer a sua remissão. Ele quer empurrar você para dentro do precipício, ele quer matar logo você, mas antes ele arranca do seu bolso tudo que sobrou de dinheiro da sua vida, tá bom? A gente já tem medicamentos para matar o câncer, a gente já tem profissionais para te ajudar nesse momento, com segurança e com tranquilidade, mas o medo faz você se aproximar dessa pessoa. Você está com medo, está caindo do precipício, você segura na mão de qualquer um. Só que você não precisa fazer isso, tá? Você não tem necessidade de segurar na mão de alguém que vai te matar. O leigo vai te matar, agora ou lá na frente. Talvez ele não mate você agora, você vai fazer os exames de sangue, e o médico vai falar, nossa, você está em remissão, você não tem mais nenhum tumor. Mas você tomou o chazinho que ele indicou. E esse chazinho que ele indicou bloqueou a ação da quimioterapia. Então tem um monte de célula de câncer espalhada em você por conta desse chazinho.
Aí essa célula vai crescer daqui 5 anos, daqui 18 anos, daqui não sei quantos anos, porque você segurou na mão do leigo. E você acreditou que aquilo ia te salvar, né? Porque você estava com medo. Então, limpa esse medo da sua vida e segura na minha mão como nutricionista e do oncologista. Vai ser muito mais fácil, eu e o oncologista, caminhando a favor da sua remissão. É muito mais leve. Você não precisa restringir a sua vida, você não precisa deixar coisas que você gosta. Meus pacientes consomem doce, consomem às vezes um bolinho, que eu trago uma receita especial, exclusiva para eles, eu não divulgo nas redes sociais, mas é exclusiva deles, ou cookies saudáveis, que é exclusivo para eles, eu divulgo para eles. Então, eles têm alimentação prazerosa. A primeira coisa que eles têm é prazer, né? A pessoa tem câncer, está com dor, está com medo, e aí indicam para ele uma alimentação cheia de porcarias adicionadas, a pessoa acaba morrendo de tristeza, de depressão, de tanta coisa ruim. E essa alimentação ruim que ele indicou para você, no mínimo você vai ter que seguir 5 anos, que é um tempo normalmente que se acompanha um paciente com câncer. Aí a pessoa não consegue seguir, se sente frustrada por não ter seguido e fica cada vez pior, tá bom? Então, procure eliminar da sua margem, da sua vida, pessoas que são leigas, né? Você está numa situação delicada, você vai dar a mão para um cara que quer a sua morte, o leigo quer a sua morte, ele quer te matar. Né? Então, é duro isso que eu estou falando, eu sei, mas eu prefiro ser duro com você e você não dar a mão para ele, do que você depois ir embora e o seu familiar carinhosamente manda mensagem para mim e fala: nossa, Ale, se eu tivesse ouvido você, eu não tinha tirado a carne do meu pai, ele morreu de câncer sem comer o churrasco que ele mais amava, e pode comer o churrasco. Nossa, Ale, eu tirei o leite do meu filho amava tomar leite, agora ele morreu e ele nem consumiu leite, que falaram que o câncer crescia. Ou a pessoa que fala: nossa, Ale, que pena que eu não te ouvi antes, porque a minha tia não comeu mais açúcar, nada, e o câncer continuou crescendo. Você percebe como é triste? Eu não quero que o seu parente venha aqui para mim falando frustrado que não ouviu aquilo que eu estava dizendo. Que esse caminho que eu estou trazendo para você tem respaldo científico e eu ando ao lado do oncologista. Você não vê um oncologista demonizando o meu plano alimentar. Nossa, Alexandre, você falou para ele comer carne, ele até elogia. Que bom, Alexandre, você falou para comer carne de boi, que bom que você falou para comer frango, que bom que você deixou a dose de leite que ele gosta, que bom que você deixou o docinho dele, porque os oncologistas veem um trabalho sério, não vem um trabalho estúpido do leigo que quer matar vocês, tá? Toma cuidado com isso. O câncer, ele não vai te dar 2 chances, ele não vai te dar. Se você cometer o erro de segurar na mão do leigo, ele vai te empurrar para o precipício e quem vai entrar em contato comigo aqui vai ser sua família. Eu não quero que isso aconteça. Eu não fico feliz de alguém ter morrido com câncer, porque eu já tive câncer e eu sei muito bem como é que dói para minha família e doeu para mim. Eu sei muito bem o que é fazer uma cirurgia de um tumor de 1,275 kg. Eu sei muito bem o que é fazer uma cirurgia para tirar 80% do fígado, porque médicos erraram lá atrás. E esse erro foi bom, porque hoje eu consigo ajudar vocês, né? Se eles tivessem acertado, talvez eu não tivesse tanta força para falar com vocês e chamar a sua atenção, né? Talvez se eu não tivesse as cicatrizes na barriga que estão nos destaques do meu Instagram, as pessoas não dariam tanta atenção para aquilo que eu falo. Ia falar: ah, não, ele teve sorte, tá tudo bem. Não, eu tive Deus e tive minha família e alimentação. Foram esses 3, não foi sorte. Foi Deus, família e alimentação. Se eu não tivesse me alimentado direito, acredito eu que eu não estaria aqui na sua frente hoje. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa, né? As pessoas gostam muito desse formato, dessa situação do Corrigindo Sua Refeição. A Ana Lu perguntando que horas que vai ser a aula inaugural. Será às 20 horas que eu vou fazer com vocês. O câncer não é luta, o câncer é técnica. Né? A Maria Clemente é uma luta mesmo, não é luta, é técnica. Vocês podem perceber que eu evito usar a palavra luta. Eu faço arte marcial, lá eu luto, lá eu sei com quem eu lutando. O câncer não, o câncer é técnica. Você tem que usar a técnica correta para matar o inimigo, tá bom? Lembra disso. E o seu pior inimigo não é o câncer, é o tempo que você vai demorar para segurar na minha mão para que a gente possa caminhar para a remissão.
A Maria, Deus é tudo nesse momento, sempre, desde o começo ao fim, ele é o mais importante. E ele ama todo mundo, inclusive o que morreu de câncer tomando chá milagroso. Só que ele avisou, ele tem um oncologista e um nutricionista que estão dispostos a cuidar. Eles não quiseram ouvir o nutricionista e o oncologista, quiseram ouvir um leigo que empurrou a pessoa para dentro do precipício. Vocês têm liberdade. Judas teve liberdade de se matar. As pessoas têm liberdade de se matar também. Tá? Jesus não impediu Judas de se matar. Deus não impediu Judas de se matar, de cometer suicídio. Foi uma escolha dele. A escolha também é de vocês, seguir o caminho da morte ou da vida. A Thaís, infelizmente, leigo oferece o que muitos desesperados adoram. Cura rápida e milagrosa. Muitas pessoas adoram atalho. Bem lembrado, Thaís, eu sempre falo disso. O atalho é o caminho mais rápido para a sua morte. Tá? A Thaís está curada de um câncer do estômago. Ela está em remissão de um câncer do estômago. Fez acompanhamento comigo. E não ficou seguindo essa besteirinha, essas tontices de suquinhos milagrosos, chazinhos milagrosos. Tá bom? Toma muito cuidado com isso. O leigo quer matar você. O leigo quer destruir a sua vida, quer que você não veja o seu filho crescer. Tá bom? Cacau, obrigado por corrigir a Deia aqui comentando que eu falei que o câncer não é luta, é técnica. Você tem que ter a técnica correta, tá? Não é luta. Luta eu sei o que é na arte marcial, conheço bem. Obrigada, tenha um bom dia, parabéns, gostei de você, é muito parecido com o meu oncologista, amigo Dr. Tales. Exatamente, Márcio. Como eu tinha falado para você, né? Pergunta para o seu oncologista, pergunta para ele, doutor, posso parar meu tratamento de quimio e tomar o chazinho que o leigo ou, infelizmente, o médico está recomendando? Pergunta para o seu oncologista se ele carimba o chás que esse cara está indicando para você. Pergunta para ele, né? Ou se ele carimba você usando a quimioterapia e os chazinhos que ele está indicando. Pergunta se ele tem coragem de carimbar, porque se ele carimbar, ele responde criminalmente. Duvido que o oncologista vai carimbar. Né? Duvido que ele faça isso. Sempre fica atento a isso. Né? Meu oncologista carimbaria isso? Não. Então, para que eu vou arriscar se ele já tem milhares de pessoas em remissão e cura por conta da quimioterapia e o nutricionista por conta do tratamento nutricional adequado que precisa fazer com o paciente. Tá bom? Então era isso. Obrigado aqui pela participação, pela presença. Espero que vocês depois escrevam aqui nos comentários qual foi o principal aprendizado de hoje. Você que está vendo ao vivo, deixa nos comentários depois. Qual foi o principal aprendizado hoje? Né? Vou começar a desenvolver esse exercício para cada aula, estimular você a pensar o que você aprendeu hoje, o que foi legal para você hoje. Porque quando a gente escreve, a gente fixa. Se você não escreve, às vezes você perde isso. Então coloca, por gentileza, é o pedido que eu faço para vocês. Acabou a live, escreve lá. Qual foi o seu principal aprendizado hoje, né? Eu aprendi tal coisa. E você que está vendo gravado também. Eu aprendi tal coisa. Isso é muito importante porque esse conteúdo vai conseguir atingir outras pessoas que estão no seu círculo, né? Tem várias outras pessoas que precisam de ajuda e não sabem sobre isso. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença, pela atenção. Desejo uma excelente semana e hoje às 20 horas temos uma live especial, aula inaugural sobre o curso Alimentação com Foco na Remissão. Aberta, livre, todo mundo pode acessar e assistir essa primeira aula. E aí eu quero muito que vocês escrevam nos comentários do vídeo gravado. Eu vou desligar ele agora e você deixa os comentários do vídeo gravado, tá bom? Um grande abraço a todos.